Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu processo de deixar de consumir queijos e laticínios, queijos e derivados em geral. Bem, quem me acompanha aqui pelo canal já deve ter assistido os outros vídeos em que eu conto como é que começou a minha transição para o veganismo lá em 2020. Eu fiquei 1 ano e 4 meses como ovo-lacto vegetariana, até que em 22 de fevereiro de 2022 eu finalmente estava apenas ovo vegetariana. Eu já tinha conseguido parar realmente de consumir os queijos, né? O leite já fazia um bom tempo que eu não estava mais tomando, mas aí sim, a partir de fevereiro então do ano passado, eu realmente zerei todos os queijos e todos os derivados e todos os laticínios da minha alimentação. Bom, vamos lá. Por que é tão difícil a gente deixar de consumir queijo? Eu já assisti vários vídeos de pessoas que se tornaram veganas ou que estão em processo também de transição para o veganismo, e elas reportam justamente isso, essa dificuldade, né, de deixar de consumir o queijo. Porque o que acontece, gente? Cada vez mais também é comum a gente ver aí profissionais da saúde, sejam médicos, clínicos gerais, nutricionistas, enfim, independentes de serem veganos ou não, cada vez mais a gente vê esses profissionais da saúde falando que o leite de origem animal ele é extremamente prejudicial para o nosso organismo. E ao mesmo tempo ele é extremamente viciante para o nosso cérebro. Por isso que é difícil a gente deixar de consumir. Porque a gente sabe que o leite ele é riquíssimo em cálcio, em lactose, que é o açúcar, e a proteína, que é a caseína do leite, que é essa a vilã, digamos assim, que faz com que o nosso cérebro vicie, né? E toda vez que você come um queijo ou algo derivado do queijo, o nosso cérebro tem aquela sensação, né, de um prazer, né? Uma coisa que te dá satisfação em comer. Por conta então da caseína, que é ela que vicia o nosso cérebro. A cada vez que a gente come, a gente quer comer mais. Então foi difícil para mim também, porque eu sempre fui uma pessoa assim extremamente queijólatra. Eu era do tipo que comia, não era macarronada com queijo não, era queijo, muito queijo com macarrão. Os meus lanches, pizzas, todos os dias, 2 ou 3 refeições minhas aí acabavam sempre tendo um queijo, né? Então foi aí que depois, né, nesse período em que eu já estava em transição, já tinha parado com todas as carnes, já falei isso também em outros vídeos, e aí eu continuei a estudar para ver essa parte do queijo, né? Porque é um processo, né? Quando você começa a estudar sobre determinado assunto, que foi o que aconteceu comigo dentro do veganismo, eu fui também buscar informações a respeito do queijo. E aí fui assistir outros documentários, né? Outras informações que falavam sobre. E sim, infelizmente, essa parte do queijo, ela se torna mais difícil, né? Por conta disso aí. Culturalmente, né, a gente está inserido, né, dentro dessa ideia de que o queijo faz bem para o nosso corpo, né? E hoje, né, depois que eu fui pesquisar sobre, a gente vê que isso é uma ideia totalmente errônea, né? Então acho que cada vez mais está evidente aí que o leite de origem animal ele não foi projetado para humanos tomarem, né? Existem cada vez mais também assim uma porcentagem de pessoas que estão extremamente intolerantes à lactose, que é o açúcar do leite, né? Estão desenvolvendo aí alergias e vários tipos de problemas relacionados ao consumo do leite. Porque antigamente, né, digamos assim, a gente não tinha tanta informação sobre, mas ao decorrer aí dos séculos, né, das décadas, vão se desenvolvendo pesquisas e mais pesquisas, e como eu falei já, cada vez mais, então, os profissionais da saúde estão nos alertando sim para que a gente diminua e até mesmo pare de consumir o leite de origem animal. Porque o que acontece? A gente acha que a vaca dá leite. Na verdade, a vaca ela só produz o leite, ela só fica lactante quando ela está gestante. Ou seja, o leite ele é uma secreção que a vaca produz, assim como todas as fêmeas, né, não só do reino animal, como
Nós mulheres, né, quando engravidamos, a gente produz o leite que é para alimentar o filho. No caso das vacas, para alimentar os bezerros. E assim, os mamíferos na natureza, elas vão ficar lactantes nesse período em que elas estão gestantes. Ou seja, o leite da vaca, ele vai conter todas as proporções de cálcio, de lactose e de proteína, de acordo com o tamanho do filhote que ela produz. Enquanto nós mulheres também, todas as vitaminas, proteínas, açúcares e tudo mais que o bebê vai precisar é a quantidade em que a mãe humana vai produzir nesse leite, né, que ela vai produzir para alimentar o filho dela. E aí que é essa questão do leite de origem animal fazer tanto mal pra gente, não só o leite de vaca, como o leite de cabra também, que existe um consumo muito grande aqui no Brasil do leite de cabra, o leite de búfala, são leites extremamente fortes, com uma quantidade de cálcio, proteína e açúcar muito mais alta do que o nosso corpo precisa ou consegue absorver. Porque assim, um bezerro, por exemplo, de uma vaca, ele vai nascer aí já com cerca de 50, 60, 70 quilos. Peso esse que nós atingiremos quando estivermos aí, sei lá, na adolescência ou já na nossa fase adulta mesmo, né? E por ter tanta quantidade, né, desses ingredientes no leite, desses compostos, o nosso organismo, o organismo humano, acaba que não absorvendo essa quantidade. E boa parte dessa quantidade que a gente absorve, ela ainda vai ser eliminada do nosso organismo por conta do organismo não conseguir quebrar, por exemplo, a lactose, que o estômago do bezerro, por exemplo, ele produz a lactase, né, que é para quebrar, né, a lactose. Existe todo um processo. E nós, humanos, a maioria de nós não consegue quebrar, né, essa lactose aí, então é aí que acaba acontecendo o lance de alergia, de mal-estar, de abdômen inchado, ou de diarreia, de constipação, dor de cabeça, problemas respiratórios, enfim, existe uma infinidade aí de complicações. Então foi tudo isso que eu constatei. Eu já tinha ouvido há muitos anos atrás pessoas falando que quem tinha rinite, sinusite ou estava atacado com muita tosse, bronquite, alguma coisa assim, falava que não era bom consumir o leite, mas eu nunca dei muita importância para isso, porque assim, comer o queijo é uma coisa que, como eu já falei, como é viciante, como você se acostuma, você se condiciona a comer aquilo todo dia, é como se você se tornasse dependente disso. É igual, você gosta de tomar uma cervejinha, ou a pessoa que gosta de comer muito chocolate, é algo que ela sente necessidade. Então o queijo, ele faz isso com a gente. Então, pra mim, tá, gente, como eu já vinha com essa, digamos assim, essa causa maior de deixar de consumir não só as carnes, que eu já tinha parado por questão de ver o sofrimento animal, com o leite também foi a mesma coisa. E eu acho que com leite é até pior, porque depois que eu fui assistir outros documentários que mostram como é a indústria do leite, aí eu vi que era muito pior. Porque o que acontece? Como eu já falei, para a vaca poder estar lactante, ela tem que estar gestante. E aí existe todo um processo de inseminação artificial. Ou seja, é gravidez após gravidez, para que a vaca fique produzindo leite constantemente, o tempo todo, ano após ano. Então ela fica lá presa, né, passando por esse processo de inseminação artificial o tempo todo. Enquanto, digamos assim, uma vaca viveria aí cerca de 18 a 20 anos livre, sendo criada de uma forma natural, né, no campo, solta, comendo o pasto dela, tendo o período entre uma gravidez e outra respeitado, digamos assim, né, esse processo respeitado, ela viveria cerca de 18 a 20 anos na natureza. Mas na indústria leiteira isso inexiste, porque ela vai ficar presa, ela fica confinada, né? Ela não tem esse processo da reprodução natural dela, ela só vai ficar grávida mediante esse processo de inseminação o tempo todo, gravidez após gravidez. E aí o que acontece? Nesse processo de ficar gerando leite o tempo todo, ela desenvolve mastite, que é a inflamação, né, das tetas. Então, boa quantidade de pus e sangue que ela desenvolve por conta dessa inflamação, vai junto no leite, né? Quando é feita essa ordenha mecânica também, que fica sugando por horas e horas
as tetas, né, das vacas, por isso que elas desenvolvem também essa mastite. Depois que ela passa por esse processo de gestação, quando nasce o bezerro, se esse bezerro for um bezerro macho, ele vai ser separado da mãe com horas de nascimento, assim. Então ela vai, em muitos casos, ela acaba que nem conseguindo dar aquele primeiro leite ali, que é o essencial para que o bezerro já se alimente, né? Então ele é separado assim, abruptamente, né? De uma forma muito fria, tira, já coloca num carrinho, leva já para um outro lugar separado. A vaca não vai ter nem contato assim de poder visualizar ou lamber ou cheirar o filhote, né? Eu já vi vários vídeos que mostram, né, esse ato cruel, assim, esse ato frio, né, que é feito com os animais, porque não tem outra palavra para definir isso, né, gente? Poxa, é um ser, né? Assim, a gente vê os mamíferos na natureza, né? Eles já têm essa noção, sabe, de carinho, né? De acolher, de trazer para perto, de amamentar, de cuidar. E isso é nítido com as vacas também, assim como as cabras, assim como os gatos, as porcas, né? E aí o que acontece? A indústria do leite, ela não se preocupa nem um pouco com isso, né? Então ela separa de uma forma drástica esses bezerros. Em muitos casos as vacas ficam por dias mugindo, chamando esse filhote, e o filhote também fica lá, né, berrando, chorando, tentando saber onde que está a mãe, mas ele nunca mais vai ver a mãe. Então assim, é um processo muito doloroso para essas criaturas, né? E eu acho que eles já estão num nível assim, que eles já têm noção, né, de mãe, de filho, uma noção de família. E a indústria da carne, a indústria do leite e nós como consumidores, a gente está simplesmente privando os animais de viverem esse processo. Então foi tudo isso, sabe, que eu fui vendo com os meus olhos, através de vídeos, né, de documentários, de pessoas falando, depoimentos falando. E aí também uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei extremamente cruel, é que quando esses bezerros machos, eles são separados das mães, muitas vezes eles são ou vendidos para curtumes ou para graxarias, ou simplesmente eles vão ser criados naqueles cubículos pequenininhos para virar a tal da carne de vitela. O que é a carne de vitela? A carne de vitela é nada mais, nada menos do que um bezerro que é morto com 6 a 8 meses de idade, ou seja, é um bebê, vai ser adoecido, porque para a carne dele ficar branquinha e macia, ele vai forçosamente desenvolver uma anemia, é por isso que não vão deixar ele tomar o leite, né? Então a carne dele fica fraca, digamos assim, não vai ter ferro, não vai ter um monte de outros componentes para que essa carne fique macia. De forma bem clara falando, a carne de vitela nada mais nada menos do que a carne de uma criança que foi morta ali propositalmente, adoecida propositalmente, para que essa carne fique macia, para que alguém coma essa carne. Então eu falei, gente, não tem, sabe, não faz sentido, né, você se alimentar de todo esse sofrimento e você, no caso, patrocinar, né, que no caso nós como consumidores, sim, essa é a realidade, né, nós enquanto consumidores estamos pagando, né, para que a indústria do leite crie cada vez mais, produza cada vez mais, para atender toda essa demanda, essa procura, né, por leite, por queijos. Então, tudo isso na época para mim foi um processo de meses, né, trabalhando isso também na minha forma de ver essa situação. E aí eu cheguei àquele questionamento, tipo assim, né, será que a minha vontade, o meu paladar está acima disso, né? Será que eu preciso realmente continuar me alimentando da dor e do sofrimento, né, da vida de um outro ser vivo, né, proporcionar todo esse sofrimento? Então fui questionando tudo isso. E aí chegou um momento que eu realmente cheguei à conclusão de que, moral e eticamente falando, não estava correto. Não está correto tudo que acontece hoje na indústria do leite, né? Então foi isso. Eu cheguei à conclusão que enquanto a indústria da carne está para o fim trágico e violento com a morte
né, da vaca, de um bezerro, de bois e todos esses animais que estão aí na pecuária para serem vendidos como comida hoje, né, que serão aí mortos com esse fim. Eu percebi que a indústria do leite ela está para a causa, ela está para a origem de toda essa produção desenfreada que nós temos de bois, principalmente, e vacas. Eu já vi alguns relatórios da Animal Equality ou da Mercy for Animals no Brasil também, que só no Brasil hoje nós temos mais de 200 milhões de cabeça de gado. Então é muito animal sendo produzido. E aí o que acontece? Na indústria do leite, os bezerros machos, eles são vistos como subproduto. Então eles são abandonados, né, são mortos de qualquer forma, vendidos para criadores clandestinos também, que não vão oferecer também um abate adequado, mesmo porque não existe um abate humanitário, né? Isso aí a gente já sabe também. Mas com os bezerros é uma coisa muito mais cruel ainda. Então foi tudo isso, sabe, gente? Eu falei, pra mim não tá certo isso. Eu acho que se não faz bem pra saúde, né? Se não faz bem para a vida dos animais, muito pelo contrário, só está explorando ainda mais a vida desses animais que no final das contas ainda serão mortos depois, porque a vaca vai para o abate, o bezerro vai para o abate. Em muitos casos as vacas elas são exploradas assim ao extremo, elas vão para os corredores dos matadouros ali praticamente se arrastando, de tão doentes que elas vão estar no final, e mesmo assim elas ainda serão abatidas para virar um pedaço de carne, né, gente? Então eu falei, poxa, não faz bem para a saúde, não faz bem para a vida dos animais, não faz bem para o planeta, porque também já existem inúmeros documentários e relatórios que mostram aí a quantidade absurda de água que se usa para produzir a carne, o leite, a quantidade de semente, né, de soja que precisa ser produzido para servir, para virar ração, né, para esses animais. Então, isso tudo está causando um grande desequilíbrio, né? Não só para a nossa saúde, mas principalmente para a vida dos animais e para o planeta, né? Então, foi tudo isso que eu fui colocando ali, né? Criando aquele, digamos assim, montando, né? Esse mosaico. Em pleno século XXI, assim, a gente já vê que a própria agricultura mesmo já ampliou e muito a quantidade de produção de vegetais, já consegue produzir em grande escala, já consegue produzir alimentos de origem vegetal de todo tipo, carnes vegetais, leites vegetais, principalmente os leites, né, que são comprovadamente também muito mais nutritivos e mais saudáveis do que os leites de origem animal, né? Então é tudo isso. Eu cheguei a essa conclusão que para mim não fazia mais sentido e eu acho que a gente tem que se desprender disso, literalmente fazer o desmame, né? E deixar os animais em paz, deixar eles viverem a vida deles, parar de fazer os animais se reproduzirem dessa forma forçada, que é o que é feito, né, com as vacas, com os suínos, com os equinos e tudo mais, né? Então foi isso aí, gente. Mas esse é o meu relato, né? Foi o que eu vi, o que eu experienciei, o que eu fui trazendo para o meu dia a dia. Nesse meio tempo também eu fui assim testando muitas receitas, fui aprendendo a fazer outras receitas, queijos, né, com inhame, com outros ingredientes. Passei por um processo também de adaptar o meu paladar a isso. É todo um contexto que você tem que trabalhar na sua mente, né? No seu contexto cultural, no seu contexto social, né? Aquilo que você trouxe já, que você aprendeu desde criança, aquilo que vem lá dos seus pais, dos seus avós. E aí sim, você vai fazendo um compilado de tudo isso e trazendo isso de uma forma, uma mudança significativa e positiva para a tua vida. Você chega à conclusão de sim, eu posso, né, fazer parte dessa mudança, eu posso mudar essa história. Então é isso aí, gente. Se você, assim como eu, também passou por esse processo, se você entende do que eu tô falando, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir. Conta aí também nos comentários como é que foi pra você ou como é que está sendo pra você.
Se você ainda é ovo-lacto vegetariana, mas tem vontade de parar, eu só posso dizer que sim, vá em frente porque vale a pena, você vai se sentir bem melhor, né? Porque é uma conexão, na verdade é uma reconexão que a gente precisa fazer, né? Porque a partir do momento que você passa a ter o poder da escolha, em que você escolhe não mais, né, fazer aquilo que você viu que está errado, você fala, não, eu não faço mais parte disso, eu vou tomar a atitude e fazer a coisa certa. Então eu achei que isso era o certo a fazer, eu não financio mais, eu não patrocino mais, e vá no seu tempo, né? Se você não consegue cortar de uma vez para outra, assim, de uma hora para outra, não tem problema. Eu passei por esse processo. Para quem comia queijos, né, todos os dias, eu lembro que aí eu passei por um período assim que eu fui comendo só os fins de semana, porque eu sempre gostei muito de pizza, né? Então pizza tinha que ter constantemente. Só que aí eu fui parando até eu desenvolver os meus queijos. Hoje eu já consigo comprar alguns queijos industrializados. Inclusive essa semana eu fui no mercado aqui perto de casa, na minha cidade. Comprei aquele queijo da Vida Veg, delicioso, um queijinho mussarela. Paguei um preço muito bom, não tão mais caro do que os queijos de origem animal. Então hoje é possível, a gente vê que tá mais acessível. Se você ainda precisa disso, como eu ainda estou nesse processo de trazer esse lance da memória afetiva para minhas refeições, eu acho que é super válido, né? É você ter um queijo vegetal, você fazer um requeijão vegetal que te remete ao que você estava acostumado a comer, porém não tem sofrimento, não tem nada de origem animal, então eu acho que é super válido, tá certo? Até você realmente chegar num momento em que você fala, não, eu já me desprendi, né? Não tenho mais necessidade realmente de comer nada, nem que lembre, né, o formato, a cor, ou a textura, ou o cheiro de um queijo, por exemplo, também tá tudo certo e vai cada um no seu tempo. Então é isso aí, gente. Se você gostou, deixe o seu joinha e a gente se vê então num próximo vídeo, tá certo? Beijo, até mais!